Oi, galerinha, boa tarde para vocês. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesta segunda-feira, como de costume, nós temos aula de português e de matemática. Nesse primeiro momento, eu vou explicar para vocês a nossa aula de português. O que eu quero que vocês façam hoje nesta aula de português? Olha, vocês vão lá no livro de vocês, direto no livro de vocês, na página 44 e 45. Vocês vão estudar esta página para procurar entender o quê? O pronome pessoal, tá? Essa relação de pronome pessoal com o objeto, com as pessoas, com as coisas, né? Sempre se referindo a eles, certo? Então, se vocês lerem o texto, esse pequeno texto aqui, tá? Vocês vão encontrar em negrito alguns pronomes, tá? São pronomes pessoais, que mais à frente eu vou mostrar para vocês um quadro com os pronomes pessoais, do caso reto e do caso oblíquo, mas que são pronomes pessoais. Que nós usamos no dia a dia, quando escrevemos, para substituir alguns nomes, né? Substituir substantivos, né? Nomes de objeto, de coisa, de pessoas. E nós vamos escrever um texto, né? O nosso texto vai ficar muito legal, porque se nós escrevêssemos sem colocar os pronomes, o texto ficaria muito sem graça, não é? Com repetições constantes, né? De nome de pessoa, de nome de objeto, e isso fica muito, o texto não fica legal, né? Então, você já observou que aqui nós temos o que? Em negrito, alguns pronomes, certo? E também, aqui na atividade de vocês, na primeira pergunta, tem o quê? Vocês vão pesquisar. Você sabe o que é cacheta? Olha só, já tem uma pergunta. E mutuca, você sabe o que é? Então, você vai procurar lá no dicionário, tá? Você vai pesquisar no dicionário e colocar o quê? A resposta logo abaixo, tá? Do que é cacheta e do que é mutuca. Aí você vai responder a B, a C, tá? E ver. E só a B, C e D. Você vai responder conforme o seu entendimento que você entendeu sobre pronomes, tá? Se você observar a questão B aqui, a segunda pergunta, a B, a quem ou a que se refere cada um dos pronomes destacados no texto. Você vai observar que existem os pronomes anafóricos e os catafóricos. Nesta aula de hoje, nós vamos estudar os anafóricos, tá? São pronomes que estão apresentados aqui, tá? No texto de vocês, ok? Se você observar, os pronomes anafóricos, eles sempre retomam o nome de uma pessoa que foi dita anteriormente, o nome de um objeto ou de algo, ou, tá? Ele sempre está referindo a alguma coisa que já foi dito antes. São os pronomes anafóricos, ok? Então, você observa que aqui nessa primeira, olha só, nesse primeiro pronome, esse aqui é um pronome o quê? Pessoal do caso reto, ele. E ele está onde? Está no quê? Na terceira pessoa do singular, não é? Na terceira pessoa, ele. Então, ele, ela, tudo e todos esses pronomes aqui estão na terceira pessoa, certo? Então, observa que esse pronome logo adiante aqui terminou o quê? A frase, não foi? Essa primeira frase aqui, tá? Então terminou bem aqui no ponto, não foi? Ah? E aí começou, né, outra frase, não foi? E você observa que anteriormente tinha um nome que chama Clayton, tá? Clayton, não é? Então é o nome de um rapaz.
Então, para não repetir novamente o nome dele à frente, nós usamos o quê? O pronome pessoal. Isso, ele está fazendo um papel aqui anafórico, tá? Retomando um termo anterior que foi dito anteriormente. Quem foi dito anteriormente? Clayton. Aí nós colocamos, para não dizer novamente, Clayton adora pegar cacheta. Então nós dizemos o quê? Usamos o pronome para substituir. E ele está substituindo aqui um substantivo próprio, não é? Substituindo quem? Clayton. Então, ele é Clayton, não é? E assim nas demais. Aqui também nós temos, olha aqui, vários outros. E aqui nós fala sobre o quê? Se você ler aqui, olha aí. Ele ainda se refere a quem? A Clayton, tá? Agora, se nos observar aqui, olha aí. Ele matutou até que fez uma coisa que parecia uma espingarda e explicou. Ela faz tanto, mas tanto barulho que todas as mutucas vão fugir apavoradas e nunca mais voltarão. Veja bem, esse ela aqui está retomando um termo anterior que foi dito. Que termo que foi dito? Olha só, uma coisa que parecia uma espingarda, ou seja, a sua invenção, certo? Então, estes são os pronomes anafóricos que sempre retomam um termo que foi dito anteriormente, certo? Aí vocês vão observar aí na atividade de vocês e, tá? Fazer a conclusão de vocês para responder, tá? Nós sabemos que os pronomes servem para muito, para substituir, não é? Para que servem os pronomes, né? Nós sabemos que eles servem para muita coisa, não é? E nesta aula de hoje, né? Nós usamos o pronome para substituir, não é? Um termo que foi dito antes, né? Então, o pronome ele tem várias funções. Eu não vou dizer para não complicar para vocês, ok? E aqui nós temos o quê? Os pronomes pessoais, tá? Aqui tem um quadro que mostra, está também referindo aí, ó, se você observar, aqui tem um exemplo de lá de cima, tirado do texto, tá? Clayton adora construir coisa. Olha aí, substantivo. Clayton é um substantivo próprio, não é? E ele é um pronome pessoal que retomou, né, um termo que foi dito antes, que foi Clayton, tá? E eu vou mostrar para vocês, mais abaixo agora, ok? Olha, um quadro com os pronomes pessoais e alguns exemplos, tá? Nós podemos observar que os pronomes pessoais são do caso reto e do caso oblíquo, não é? E são utilizados no nosso dia a dia, na nossa fala, quando escrevemos, tá? E aqui nós vemos o quê? As pessoas do discurso, não é? Primeira, segunda e terceira do singular, primeira e segunda e terceira do plural, certo? Então, observa que aqui nesse quadro, olha aí, a primeira pessoa do discurso do singular, olha, eu, quando se olha no caso reto, né? Eu. E no oblíquo? Nos oblíquos, átonos, usados sem preposição, tá? Olha aí, me, quando você vê, tá? O pronome me em uma frase, você vai imaginar, este é um pronome oblíquo, é um pronome pessoal, oblíquo, átono, certo? E está na primeira pessoa, é a primeira pessoa do discurso. E a primeira pessoa do discurso, se você observar, eu coloquei aqui abaixo um exemplo para vocês. Olha aí, a primeira pessoa do discurso é quem fala. Sempre essa pessoa é que está falando com outra, certo?
Coloquei esse exemplo aqui para vocês observar. E a segunda pessoa? Olha aí, a segunda pessoa, tá? Do discurso, se for o caso reto, é tu, você, né? E quem está falando? Olha, no caso aqui, é com quem se fala, tá? A segunda pessoa do discurso, tá? É com quem se fala, ok? E tem o quê? Olha, essa segunda pessoa tem ela no caso, no caso oblíquo, com os átonos, né? Com os pronomes átonos, ti, você, si, né? Porque muitas vezes o você aqui, ó, você pode ver ele como, né? Como o quê? O caso reto. Depende a colocação dele na frase, não é? E também pode encontrar ele também como oblíquo, certo? E o si, o a, o o, o li, todos, né, são o quê? Pronomes oblíquos, né? Pessoais, né? Átonos, ok? Vou consertar o cursor aqui para facilitar, para mostrar para vocês e explicar. Aí vem lá os tônicos, né? Os pronomes pessoais oblíquos tônicos. Aí, quando você vê essas palavras, né? Esses pronomes numa frase, você vai entender que é um pronome oblíquo pessoal, certo? Mais tônico, o ti e contigo. Da mesma forma, nós vamos observar a terceira pessoa. A terceira pessoa do discurso, se você observar, é de quem se fala, né? É de quem se fala. Eu estou falando de alguém, certo? Ou um grupo de pessoas está falando de alguém. Então, a terceira pessoa, se você observar aqui, é de quem se fala. Terceira pessoa do discurso. Ele pode entrar, isso depende do contexto, tá? Então, vai ter o a, o o a, o si e o li novamente, não é? Mas depende do contexto que você está lendo, tá? Ele pode se enquadrar como o quê? Terceira pessoa, né? Do discurso de quem se fala, tá? Então, se eu fosse explicar, era muito mais complexo, mas eu quero explicar de uma forma bem rasa para vocês entenderem, ok? Então, observa que lá na tabela, aqui nessa tabela, tem também, como eu disse, os pronomes oblíquos pessoais, tônicos, não é? Temos aqui, ó, está onde? Na terceira pessoa do discurso, de quem se fala, se e consigo, tá? Ele e ela também pode se encaixar, tá? Como o quê? Como pronome, depende da situação, contexto frasal, não é? No contexto que você está lendo, tá? Você pode até encontrar ele. Por isso nós temos que ficar atento, né? Sobre os pronomes, tá? Não ir respondendo logo direto, tem que pensar, depende do contexto, ok? Então, aqui na primeira e na segunda e na terceira pessoa do plural, também é a mesma coisa. Se você observar, a primeira pessoa, tá? Do plural é o quê? No caso reto, nós. E se for dos átomos, dos oblíquos, dos átomos, nós, mas sem o quê? Sem o acento, tá? Sem o acento agudo. E aí você pode observar que a relação, como eu expliquei em cima, é a mesma embaixo, só observando o que? A pessoa, a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do que? Do plural, tá? E você vai observar essa relação entre o que? Os pronomes e as pessoas do discurso, ok? Então, mais abaixo aqui, eu fiz algumas atividades, tá?
eu coloquei alguns exemplos para nós trabalhar, para vocês entenderem um pouco melhor, ok? Então, eu escrevi aqui, hoje vamos trabalhar os pronomes anafóricos. Exemplo, os termos anafóricos é que estou explicando, olha aqui, faz referência a um termo antecedente, que foi dito antes, como eu disse para vocês, né? Um termo que ele é retomado, olha aqui, retomando um termo anterior, usado no discurso, o que foi dito antes, mais à frente nós vamos dizer novamente, usando os pronomes pessoais, conforme aí no texto de vocês, tá? Ok? Então, eu coloquei algumas frases aqui, tá? E você vai ver, vai entender a relação, tá? Essa relação do termo anterior com o pronome. Pedro, olha aqui a primeira. Pedro caiu no recreio. Ouviu chorar muito. Observa que esse o aqui, não é um artigo, tá? Ele é o quê? Um pronome relativo, um pronome oblíquo, não é? É um pronome oblíquo, certo? E aí? Pedro está em quê? Pedro caiu no, re, no recreio. Ouviu-o chorar muito. Quem chorou muito? Foi ele, não foi? Então, ele está onde? Se você observar, ele está onde? Na, na terceira pessoa. Se você observar aqui, ele está aqui na terceira, tá? Na terceira pessoa do singular. É a terceira pessoa do discurso, não é? Ele, tá? Ele está lá, viu? Ele. Ele pode ser também o quê? Um pronome pessoal oblíquo tônico, tá? Por quê? Ele pode, né? Ele pode ser isso. Por quê? No caso lá, o O, tá? O O refere ao quê? Se você observar lá, tem um O, não tem? Então, o O é o quê? Um pronome oblíquo, átono, ok? Da terceira pessoa do discurso, certo? Então, você observa, não é? Ele é o quê? Eu fiz uma pergunta sobre isso aí. Ele. Quem chorou? Foi ele. E ele está onde? Se você observar, ele, não é? É a terceira pessoa, não é? Do discurso. Ele. Ah, eu fiz uma pergunta. E ele, no caso lá, nós temos o quê? O O. O O está substituindo quem? Ele, não é? Quem é ele? Pedro, não é? Ele é Pedro. Observa que mais abaixo nós temos outro exemplo aqui. A veterinária já vacinou 40 cães hoje. Ela está cansada. Olha, a veterinária. Que esse ela aqui está referindo o quê? A um termo que foi dito anteriormente. Quem? Ela, não é? A veterinária. Então, o ela aqui está substituindo o quê? A veterinária, não é? Então, nós observamos que esse pronome aqui, ela, né? Se nós olhar lá no quadro, nós vamos ver a pessoa do discurso, não é? Qual que é a pessoa? Ela. Ela está o quê? Na terceira pessoa do discurso aqui, não é? Olha aí. Ela, não é? Aqui, ela. Ok? Então, ela aqui é um pronome o quê? Do caso reto, não é? E está na terceira pessoa do discurso, ok? Terceira pessoa do singular.
Você observa lá, tá? Então, aqui mais abaixo, nós temos outro exemplo. Ontem encontrei minha antiga vizinha, está em negrito, tá? Disse-lhe para passar lá em casa. Olha aqui. Li é o quê? Vamos olhar. Tá lá na tabela novamente. Ok? Li. Li. Olha só. Li ele pode estar onde? Dependendo do contexto, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Li. Li refere a quem? Se você observar, refere a vizinha, não é? Refere a quem? Ela, não é? A vizinha. Então, li. Então, ela é o quê? Olha aí. Um pronome, o quê? Oblíquo átono. E refere a uma pessoa anterior, que foi dita anteriormente, tá? Quem é que foi dita anteriormente? A vizinha, não foi? A antiga vizinha. Foi novamente, né? Deixa eu colocar aqui, mudar aqui um pouco, mostrar para vocês aqui, tá? O que é? Ah, tudo bem. Olha aqui. Então, o li está referindo, como eu disse, né? Como eu disse aqui, a vizinha, a antiga vizinha. Então, como nós observamos, né? Ele está onde? Na terceira pessoa do singular. É a terceira pessoa do discurso, né? E a terceira pessoa do discurso é o quê? De quem se fala, não é? A antiga vizinha. Então, esse li está referindo a um termo anteriormente dito, que é a antiga vizinha, tá? Esses aqui, você pode observar, são pronomes o quê? Anafóricos, né? Sempre referindo a um termo que foi dito anteriormente. Um nome de objeto, de uma coisa qualquer, que foi dito anteriormente. Lá mais na frente, ele vai referir, tá, a esse nome, ok? Ou a esse termo que foi dito. Então, você pode observar que aqui mais abaixo nós temos o último exemplo, tá? De pronome o quê? Anafórico. São pronomes, não é? Pronomes pessoais. João olhou Ana e disse: Poxa, tu estás com semblante cansado. Poxa, tu estás com semblante cansado? Então, nós observamos que está esse tu aqui é o quê? Olha só. É um pronome do caso reto. E tu está onde? Se você observar lá no quadro, eu vou mostrar aqui para vocês onde está tu. Você vai observar que tu está aqui na segunda pessoa do discurso, não é? Na segunda pessoa, tu, não é? E tu é o quê? Um pronome do caso reto. Sempre está fazendo a função de quê? De sujeito, certo? E aqui nós temos o quê? A pessoa do discurso. Ele está na segunda pessoa do discurso. Então, nós vamos observar lá abaixo, agora, na última, né? Última frase que eu coloquei como exemplo, ok? E vocês vão deduzir aqui e vamos explicar para vocês, ok? João olhou a Ana e disse: Poxa, esse tu aqui está referindo a quem? A Ana, que é a segunda pessoa do quê? Do discurso, não é? A segunda pessoa. E também fazendo o papel de quê? De sujeito.
Tu estás com um semblante cansado. Então, tu está referindo a Ana. Novamente, um pronome anafórico, referindo ao nome da Ana, que é um substantivo próprio, tá? Então, galera, é isso aí, eu expliquei para vocês. Espero que vocês consigam desenvolver a atividade hoje do livro de vocês, da página 44 e 45, tá? Se tiver alguma dúvida, é só me perguntar, que eu vou procurar ajudar vocês no possível, ok? Então, boa aula para vocês.